Boa tarde a todas e todos. Dando continuidade ao nosso seminário, o Sistema de Justiça que Queremos, este seminário promovido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. Vamos compor agora a nossa mesa da parte da tarde. Nós iremos realizar a composição da mesa. Será mediada pela Érica Meirelles de Oliveira, da Rede Feminista de Juristas, e pelo Marcelo Mascarenha, do Coletivo Piauiense de Juristas pela Democracia. Eles irão fazer a condução das falas e, após as falas de todos os nossos participantes, nós teremos um coffee break. E após o coffee break, nós teremos o debate, ok? Então, chamando para compor esse dispositivo aqui do nosso seminário, vamos chamar a Carolina Proner, advogada, doutora em Direito pela Universidade Pablo de Olavide, professora de Direito Internacional da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Carolina Proner. Para compor essa mesa da parte da tarde aqui do nosso seminário, Lúcia Helena Barbosa de Oliveira, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, membro do coletivo do Ministério Público Transformador. Lúcia Helena Barbosa de Oliveira. Advogado, membro do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, Lucas Sada. Professora de Direito Penal e Criminologia da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Política de Drogas e Direitos Humanos da UFRJ. Companheira Luciana Botois de Figueiredo Rodrigues. Luciana Boatê de Figueiredo Rodrigues. Chamar agora o companheiro, foi substituído agora um pouquinho, o Ivan Francisco, do Coletivo de Advogados Públicos pela Democracia, que está aqui no lugar do Dr. Douglas Aidan. E como os mediadores, gostaria de chamar a Érica Meirelles de Oliveira, da Rede Feminista de Juristas. E também como mediador, Marcelo Mascarenha, do Coletivo Piauiense de Juristas pela Democracia. Com você, Érica. Boa tarde a todas e todos. Pelo adiantado da hora, né, vou tentar ser bem breve, só uma introdução rápida, dizer da imensa felicidade em ver todo esse auditório com uma representatividade pelo país, a ABJD ganhando força, já começando nesse primeiro momento com muito engajamento, enfim, pelas falas, pelas conversas que a gente pôde ter, deu para ver que as pessoas estão sim apostando nesse espaço de aglutinação de forças e resistência num momento tão difícil na nossa conjuntura. Então, que possamos fazer de um espaço realmente bastante de luta, de mobilização junto aos movimentos sociais, movimentos populares, que a gente consiga expandir ainda mais e aglutinar forças para esse 2018, os anos que virão. Começo agora indicando o Lucas Sada, companheiro de lutas também, enfim, do IDDH. Com você, Lucas. Boa tarde, camaradas, companheiras. Eu vou iniciar, antes de fazer os cumprimentos, pedindo desculpa, porque eu decidi escrever a minha fala, não consegui imprimir, tivemos 1000 problemas para imprimir, para colocar no notebook, então não está da maneira que talvez devesse ser. Eu vou iniciar, então, fazendo os cumprimentos de praxe, mas quero primeiro agradecer a Tânia, minha querida Tânia Oliveira, por ter me convidado para integrar essa mesa, e eu acho que é somente pela amizade dela e não por qualidades pessoais minhas que eu estou aqui ao lado de doutoras e doutores de tamanha competência. Eu, sinceramente, estou constrangido de falar ao lado de pessoas que poderiam ser meus professores. Não, é verdade, não, é sincero. E eu quero saudar todo mundo, na mesa, especialmente a professora Luciana Boatê
com quem, desde um mini curso em 2012, não sei se você lembra, na Emerge, foi organizado pelo juiz Alcides, eu venho aprendendo sobre os efeitos nefastos da guerra às drogas. Então, se tem algum sentido na minha intervenção aqui, é pela minha atuação no Instituto de Defensores de Direitos Humanos, lá no Rio de Janeiro. No âmbito local, a gente trabalha com assistência jurídica a presos provisórios, especificamente pessoas criminalizadas pela guerra às drogas, né, pela lei de drogas, também na defesa, né, de pessoas perseguidas e criminalizadas em protestos públicos, e com alguns casos emblemáticos, alguns de vocês já sabem, como o caso do Rafael Braga. De outro lado, eu represento o DDH na Rede de Justiça Criminal. Não sei se todos aqui conhecem, é composta essa rede por 8 organizações da sociedade civil do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Pernambuco. A RJC, como a gente chama, ela promove ações em advocacy no âmbito da política criminal, com foco na produção de dados e transparência, direitos e garantias e violência institucional. O grosso da nossa atuação é junto ao Congresso Nacional, acompanhando e intervindo na medida do que a institucionalidade permite, na produção legislativa, em matéria penal, processual penal, em alguns temas que tocam a segurança pública. Feita essa apresentação, eu vou me restringir aqui, diferentemente dos demais, a tentar fazer alguns comentários sobre o sistema de justiça criminal. Não vou falar amplamente sobre o sistema de justiça. Então, a questão que está colocada na mesa, me parece, como ter um sistema de justiça criminal mais democrático. O problema é que, para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que definir minimamente o que é democracia. Eu não vou me aventurar, seria bobo, a debater profundamente esse conceito com vocês. Eu vou partir de uma concepção burguesa, bastante sedimentada no campo jurídico, segundo a qual democracia, pelo menos até a metade da Segunda Guerra Mundial, pressupõe não apenas a participação de todos na esfera pública de tomada de decisões, mas também o respeito e a promoção efetiva do conjunto dos direitos humanos positivados nas constituições nacionais e no âmbito internacional com tratados e convenções. Um dos fundamentos, né, da nossa ordem constitucional é a dignidade da pessoa humana, considerada por parte da doutrina como um princípio maior. Sempre tem que lembrar que, além de segurança e propriedade, o caput do artigo 5º da Constituição Cidadã de 88 garante vida, igualdade e liberdade. Então, reformulando a pergunta sobre novas bases. Como ter um sistema de justiça criminal centrado na dignidade da pessoa humana que respeite minimamente a vida, a liberdade e a igualdade entre brasileiros e brasileiras? Antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma brevíssima contextualização histórica, na forma de como o pensamento criminológico crítico já respondeu essa pergunta no momento anterior. Vamos lá. No início dos anos 80, os inestimáveis professores Alessandro Barata e Juarez Cirino dos Santos pensaram, a partir do acúmulo criminológico crítico, em uma política criminal alternativa, isto é, uma política criminal das classes subalternas. O objetivo dessa empreitada, o objetivo final dessa empreitada, né, desde aquele momento já era, como a professora da Bahia aqui falou muito claramente, a superação, né, do direito penal, pois esse constitui, aí nas palavras do professor Juarez Cirino, o mais poderoso instrumento de reprodução das relações de desigualdade do capitalismo. Então, desde essa época, a perspectiva final já era de superação do sistema penal. Todavia, no aspecto programático, que está muito bem documentado, tinham duas perspectivas de ação que eram diametralmente opostas. Então, o objetivo final era esse, mas tinham duas perspectivas opostas no campo mais pragmático. De um lado, eles já postulavam, né, a descriminalização dos desvios irrelevantes ou associados ao proletariado, a criminalidade baixa, né, e de outro lado, eles defendiam o uso tático do direito penal contra as classes dominantes, focalizando o aumento da repressão na criminalidade econômica, do poder político e do crime organizado. Está literalmente escrito em duas obras que são seminais para todos nós da criminologia crítica. Tratava-se, né, de retirar a faca punitiva dos pescoços dos despossuídos e atravessá-la na garganta da burguesia e de seus lacaios no sistema político. Lembro, contudo, que essas obras de criminologia crítica e crítica do direito penal e criminologia radical foram escritas anos antes do surgimento de duas mega operações contra a corrupção, com todas as aspas, que marcaram a história
da Itália e do Brasil. Né? Nesse sentido, qual é a lição que hoje nós podemos tirar da Operação Mãos Limpas e da Operação Lava Jato? Que é simplesmente impossível incrementar a tutela penal sobre grupos privilegiados sem que isso repercuta negativamente sobre os mais vulneráveis. E nesse ponto, por vulneráveis, eu não me refiro exclusivamente à classe trabalhadora, ou ao subproletariado, aos possuídos, ao resto da sociedade de consumo, como queiram chamar, né, aos miseráveis, mas também à esquerda enquanto grupo político. Quer dizer o seguinte, o agigantamento do sistema punitivo contra a criminalidade alta gera reflexos para esses estados pauperizados e também para a esquerda como grupo político, historicamente, tem sido assim. Eu penso que essa avalanche punitiva, né, ela se opera em dois níveis. Materialmente, através da supressão, né, de direitos e garantias individuais que, sob um discurso falso, né, de acabar com a impunidade dos poderosos, acabam por afetar os milhares de processos de criminalização que estão em curso no país. Então, o discurso é que isso se afetaria apenas os poderosos, mas na prática isso afeta todo o sistema de justiça como um todo. E no plano ideológico, tão grave quanto isso, com a legitimação do sistema penal, que pode falsamente se apresentar como igualitário, né? Se agora os ricos estão sendo presos, como dizer que o direito penal é desigual. O professor Nilo Batista, lá do Rio de Janeiro, denomina isso como o inverso do mito do self-made man, né? Segundo o qual, na sociedade capitalista, a mobilidade social seria restrita, sendo possível a qualquer pessoa ascender da pobreza para o topo. Então, essa ideia do direito penal igualitário seria o inverso da meritocracia, né? Da mesma maneira que alguém pode ir da base até a pirâmide, também poderia cair da pirâmide até a base através do sistema penal. Eu não posso, né, deixar de mencionar e fazer justiça que o próprio professor Alessandro Barata já fazia um alerta para o risco de sobrevalorização dessa tática, desse uso penal tático, né, desse uso tático do direito penal, e ele alertava também que isso poderia gerar uma penalização. Estava certo ele. Seu grande discípulo, né, Máximo Pavarini, foi ferrenho crítico dos resultados catastróficos que a Operação Manipolitia trouxe para o sistema de justiça, o sistema político, né, ali da Itália e também para a democracia como um todo, né? Então, isso já estava pontuado. Entre nós, e aí também tem que fazer muita justiça, porque é uma referência intelectual e isso é um fato concreto, o professor Juarez Cirino dos Santos se tornou hoje ele é uma das mais potentes vozes no mundo jurídico, né, que denunciam os abusos da Operação Lava Jato, do caráter político da perseguição contra o ex-presidente Lula e dos altíssimos custos democráticos e sociais de usar o direito penal para moralizar a política. Então, o professor Juarez Cirino dos Santos, que nos anos 80 teve essa perspectiva, hoje já se coloca num outro local e faz essa defesa do presidente do Lula e essa denúncia pública do que acontece. Além disso, é importante lembrar, né, no lombo, desculpem a palavra, do Jafaés Bragas, né, que já está sendo cobrada a conta mais alta do movimento punitivo contra a corrupção, com todas as aspas, iniciado com a ação penal 470 e aprofundado com a Lava Jato. Eu creio que seja consenso entre nós, né, que o sistema penal, enquanto conjunto de agências que atuam em forma de filtro, selecionando a partir de critérios de vulnerabilidade um número reduzido de pessoas para aplicação de penas legais e extralegais. Acho que esse mais ou menos o consenso que a gente tem. O sistema é seletivo, que ele atua em forma de filtro contra quem é mais vulnerável. Sobretudo na nossa realidade, né, de América Latina, nossa realidade marginal, como diz Zaffaroni, o poder punitivo é exercido com extrema letalidade, né? Seja através dos massacres que a polícia promove, seja pelas condições desumanas do cárcere. O poder punitivo entre nós é uma máquina de produzir cadáveres. Para não cair no ridículo e também não perder tempo da gente, eu não vou trazer nenhum dado que corrobore isso que eu estou falando, porque está do meu lado aqui uma das pessoas que me ensinou isso. Eu quero pontuar o seguinte: a gente conhece, né, a gente aqui conhece, os juristas de esquerda conhecem a contradição fundamental entre as funções declaradas ou aparentes e as funções reais ou latentes da pena, notadamente da pena privativa de liberdade. Enquanto se promete a redução da violência e a proteção dos mais diversos bens jurídicos, se exerce um controle social violento sobre a população majoritariamente pobre e negra desse país. O que o sistema penal, o sistema de justiça criminal tem garantido com grande eficácia desde o Brasil colônia são três coisas:
a circulação de mercadorias, a manutenção da propriedade privada e a segurança pessoal daqueles que detêm o poder econômico e político da sociedade. Ora, meus camaradas, se a eliminação violenta da vida, a supressão arbitrária da liberdade e o tratamento desigual entre os cidadãos são características imemoriais e atuais do sistema de punição brasileiro, nossa tarefa histórica, enquanto juristas de esquerda, é diminuir ao mínimo possível o alcance do poder punitivo, sem concessões. Para ser claro, e para não cair em nenhum catastrofismo fatalista, é claro que a justiça criminal de um país pode, mesmo na periferia do capital, pode ser mais ou menos violenta e seletiva a depender de fatores econômicos, culturais, sociais e institucionais. O meu ponto é, se alguma reforma do sistema de justiça criminal é possível, ela tem como condição imprescindível a contenção da violência estatal e jamais a sua expansão, mesmo que pelas melhores justificativas. Não podemos mais jogar gasolina para apagar o incêndio. E aqui é um ponto talvez mais central da minha fala, eu quero fincar uma bandeira. Eu sou um abolicionista e sei que as pretensões abolicionistas do direito penal são importantíssimas, mas elas são de fato discutíveis sobre vários aspectos e eu não acho que seja possível firmar nesse momento um consenso abolicionista entre nós. Contudo, a construção de um consenso minimalista, de intervenção mínima do direito penal, é imprescindível para a construção de uma sociedade mais democrática. Sem isso, a gente não vai avançar. Esse minimalismo que eu estou propondo, esse minimalismo teórico, ele exige um compromisso político-criminal radical, em dois sentidos. Primeiro, num sentido negativo, é preciso dizer um corajoso e sonoro não ao incremento da punitividade no direito penal, no processo penal e na execução penal. Isto implica em ser necessariamente contra novas incriminações, aumentos de pena privativa de liberdade, supressão de quaisquer garantias do devido processo penal ou agravamento das condições do cumprimento de pena. Isso é o ponto negativo, é o não que a gente precisa dizer. E o sim, descriminalizar tanto quanto seja possível condutas sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, reduzir penas, ampliar as garantias processuais, fortalecendo o sistema acusatório, humanizar tanto quanto seja possível também a execução penal, aumentar a incidência dos substitutivos penais e fomentar todos os mecanismos extrapenais de solução de conflitos, dirigindo os esforços para reparação e proteção das efetivas vítimas. Não dá mais para apostarmos na repressão, ignorando a seletividade social, racial e político-partidária, como a gente tem visto, das agências punitivas. Elas não são e não serão nossas. Está suficientemente demonstrado que não é a nós que o direito penal serve. Eu vou concluir. Até aqui, eu acho que eu disse um mar de obviedades para uma plateia como essa. A mesa exige que a gente pense algum tipo de solução. Eu creio que para construir esse consenso minimalista, é preciso a gente agir em 3 níveis que estão diretamente conectados, de tal forma que o sucesso ou fracasso em um deles repercute nas demais áreas. Seriam eles: A, governos e parlamentares de esquerda, base partidária e movimentos sociais e conjunto da população. Nesse sentido, eu penso, a minha proposta, seriam tarefas de juristas de esquerda, deixando claro que eu não me considero um jurista, mas já que a categoria que a gente usou é essa, eu vou utilizar. Bem rápido. 4 tarefas que eu penso. 1. Não ceder à tentação punitivista, mesmo nos momentos de maior comoção social. Eu vou falar o que eu vou falar aqui com todo respeito, com toda deferência, mas eu acho que é preciso. É muito fácil ser minimalista ou garantista quando tratamos de traficante, de assaltante, de furtador, de militante de esquerda ou de político de esquerda. A nossa coerência teórica, penso eu, nos demanda mais do que isso. Exige defender, no mínimo, as garantias processuais e, no máximo, uma punição proporcional daqueles pelos quais guardamos desprezo. Seriam eles: políticos reacionários e corruptos, como um que está aqui na Papuda, policiais que matam fora das hipóteses de legítima defesa, empresários que drenam recursos públicos, racistas que proferem discursos de ódio ou misóginos que praticam violência de gênero. Note, isso é muito importante. Eu não estou falando que os críticos devem ignorar as contribuições teóricas dos estudos feministas, está aqui a Luciana Boatê, raciais ou queer para a formação de uma política criminal minimalista. Eu também não nego a importância de descortinar esse conluio mafioso que existe entre burguesia e políticos da ordem.
Igualmente, eu não proponho, isso também é muito importante, que se legitime qualquer projeto de lei ou decisão judicial absolutória ou despenalizante, quando essa tiver conteúdo ou fundamentos discriminatórios ou apologéticos da violência estatal. O que eu quero dizer? Uma sentença absolutória num estupro. Se o fundamento dela é a contribuição da mulher para o estupro, é óbvio que, mesmo como minimalista ou abolicionista, a gente deve repudiar esse conteúdo. Se uma sentença absolutória de um policial diz que a culpa foi da vítima porque era um traficante, isso deve ser repudiado. Então, não é isso que eu estou propondo. O ponto aqui, que eu quero asseverar, é que nós precisamos resguardar a integridade do nosso pensamento sem criar justificativas retóricas para criminalizar, além dos estritos limites da legalidade e fora do devido processo, pessoas que praticam comportamentos socialmente negativos que efetivamente afetam as nossas demandas. Me parece que a credibilidade do sistema penal, a nossa credibilidade para deslegitimar o sistema penal, né, depende desse esforço. Uma que eu vou pular, segunda tarefa, me parece, que é o que a Tânia falou, que é a necessidade dos juristas de esquerda, né, intervirem na elaboração da política criminal, né, não terem medo de sujar, entre aspas, os pés no Congresso, não terem medo do debate, de enfrentar os reacionários, né, enfim, ser ofendido. A gente vai ter que ir para dentro do Congresso para debater política criminal num tempo em que a punitividade é o maior mecanismo de governabilidade. Então o governo usurpador, corrupto, talvez o mais deles que a gente tenha na história, faz o que agora? Usa o discurso da repressão para alavancar uma popularidade simplesmente inexistente. Então esse é um momento fundamental. Também vou tentar ser muito breve aqui. A gente precisa, isso já foi pontuado na outra mesa, demandar que governantes e parlamentares de esquerda tenham um alinhamento mínimo de política criminal e de contenção do poder punitivo. Eu não vou aprofundar isso. Eu acho que cada partido, né, cada estrutura partidária vai ter que pensar, vai ter que conversar internamente e fazer esse debate, né? Algumas coisas que aconteceram nesses 13 anos de governo popular não podem acontecer de novo, né? Uma nova lei de terrorismo aprovada por um governo popular não pode acontecer de novo. A negativa de uma presidenta de assinar um indulto para mulheres. Vou deixar a Luciana falar. Mas assim, o que aconteceu em relação a isso que a Luciana vai falar, isso não pode acontecer de novo. Nunca mais isso pode acontecer. E aqui não é uma fala rancorosa, nem com raiva, mas é um chamado à reflexão que a gente não pode cometer os mesmos erros. Eu só vou falar mais esse ponto e o quarto pulo, eu prometo, que eu acho que também é importante. A última coisa que eu acho que a gente tem que fazer é um diálogo fraterno, né, com os movimentos sociais e emancipatórios e as pessoas de esquerda em geral, partidarizadas ou não. Né? Essa tarefa, de alguma maneira, está ligada à primeira. Eu não tenho muito tempo para debater, né? Não tenho nenhum, na verdade, as especificidades de cada demanda que cada grupo social faz por punição. Não é isso que eu quero falar aqui. Tem uma tensão instaurada, todo mundo sabe disso, entre o antipunitivismo e alguns setores, algumas demandas de alguns setores dos movimentos negro, LGBT e feminista, de favela, que buscam, em algumas instâncias, ampliação de um controle penal para fazer frente à proteção dos seus direitos. Eu acho que é preciso, né, assumir essa tensão e buscar encurtar as distâncias com consciência de que isso é um processo permanente e complexo. Embora não tenha uma fórmula mágica, né, uma opção me parece estéril, que são os criminólogos e pensadores críticos apontarem o dedo para os movimentos, os chamando de punitivistas. Última coisa, prometo. É a última coisa, prometo. E, de outro lado, os movimentos tratando toda essa pesquisa, esse acúmulo criminológico, como só uma defesa de estupradores, de racistas, enfim, ou da academia, uma defesa estéril da academia que não tem nada a ver com uma pesquisa, com uma perspectiva de esquerda sobre a questão criminal. Eu vou fechar mesmo. Eu acho que a gente tem que olhar para o outro e reconhecer a dor que está por trás de cada discurso. Então, estou falando mais para o lado que eu estaria. Né, que a gente não pode olhar para uma mulher, será que foi vítima de estupro, para uma pessoa que foi vítima de racismo e querer que ela seja abolicionista no dia seguinte. Isso é uma pretensão ilusória. A gente tem que saber, entender a dor que as pessoas viveram e dialogar permanentemente com elas. Agora, prometo, as últimas 3 coisas. O que eu acho que pode ajudar nisso? É muito rápido. Desvelar o caráter racista, sexista e classista do direito penal. Esse é o histórico de opressão contra os grupos vulneráveis. Apontar a superioridade do direito civil e do direito administrativo para a reparação dos danos suportados por essas vítimas, incentivar a participação desses grupos em formas não punitivas de solução de conflitos,
né, que seriam mediação, justiça restaurativa e conselhos comunitários. Para essa tarefa, pessoas como a Luciana, a professora Vera Regina Pereira de Andrade, várias pessoas que estão ali, vivem a opressão e ao mesmo tempo estão no campo crítico, acho que podem contribuir muito. A última coisa que eu ia falar é que a gente precisa também levar isso para a sociedade em geral, mas não tem mais tempo, então vou encerrar. Obrigado pela atenção de vocês, desculpa a correria. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, saudar aqui os companheiros e as companheiras da mesa, né? Carol, que é minha colega lá de Faculdade Nacional de Direito, Lucas, das Resistências da Luta no Rio de Janeiro e todos os demais. Mas eu queria especialmente saudar aqui a Kenarik, que é a nossa inspiração no feminismo, no Poder Judiciário, e outras mulheres aqui que também estão construindo. É importante ver que essa associação também ela nasce com uma firmeza e com uma construção de mulheres. E, aproveitando o ensejo, nós estamos falando de democracia, né? Hoje, 24 de fevereiro, nós comemoramos 86 anos do direito ao voto das mulheres, né? E dizer que nós não temos uma democracia por todos os motivos que todo mundo já falou, e não vou repetir aqui, mas enquanto nós tivermos 10% de representação de mulheres e não tivermos todas as minorias sociais devidamente representadas no Congresso, nós sequer podemos falar num começo de debate democrático. Ou seja, assim, o nosso desafio é exatamente, né, no direito, a radicalização da democracia e a representatividade importa, né? O debate não pode ser feito sobre as pessoas sem essas pessoas estarem presentes, né? Então, nesse sentido aqui, eu queria focar minha contribuição para essa reflexão aqui do que a gente, como pensando, né, o que os juristas e que se apresentem como juristas de esquerda e, portanto, contestadores da ordem, o que a gente não pode esquecer. E eu até pedi para falar logo depois do Lucas, que a gente já resolve essa questão aqui, né, que são os temas que eu entendo que não podem faltar num debate à esquerda de quem se pretenda jurista, né? E aí, mais do que falar também que eu venho da academia, eu queria falar que eu venho da universidade, né? A universidade como esse espaço democrático, porque a academia também é muito elitista para minha cabeça. Então, eu venho da universidade nesse espaço democrático também, que nós ganhamos muitos espaços, né? Reconhecendo aqui a importância do que foi essa expansão do ensino superior, com todos os problemas que decorrem dessa expansão, mas também como hoje você tem uma possibilidade de debate nas faculdades de Direito que é muito mais representativa e democrática. Então, também aqui chama atenção, não vai ser o tema que eu vou abordar, mas eu acho importante, que nós nos debruçarmos sobre a questão do ensino jurídico. Claro, educação para a democracia, educação popular, tudo isso a gente tem que pensar. Mas se nós estamos falando do Poder Judiciário, falar do ensino jurídico, assumir a nossa responsabilidade, daqueles que estão na universidade, né? Qual é a nossa parte de culpa nesse ensino jurídico. Eu também aqui vou fazer minhas críticas aos anos do PT em relação ao política criminal. Quem não tem críticas, não é esse o caso, mas também que poder judiciário é esse, que cultura jurídica é essa na qual estamos inseridos e os resultados dessa soma, né? Do legislativo cada vez mais conservador, aí para debater e acrescentar aqui o que o Lucas colocou, então é um cenário de, assim, desolação, né? Porque nós temos um poder legislativo cada vez mais punitivo, conservador, um poder judiciário com um poder cada vez maior e cada vez mais conservador e, ao mesmo tempo, cada vez pior, porque, assim, quando a gente achava que você tinha um limite na lei, quando a gente achava, tinha expectativa lá, pré-constituinte, né, que o ativismo judicial iria nos salvar, ou pelo menos iria nos ajudar na vida, nas lutas, né, Lucas? O que a gente viu foi o ativismo judicial usado contra nós, né? Ou seja, decisões que não têm base em nenhum debate teórico, sem nenhuma coerência, mas como um exercício de fato de um poder. E de um poder que se legitima, como já foi dito aqui, antidemocraticamente, que é a ausência total de democracia nos tribunais, um poder também que as mulheres entram como magistradas por concurso público, mais da metade dos juízes, mas que elas não conseguem alcançar as hierarquias dentro do próprio poder judiciário. Não vou nem mencionar a falta de democracia aqui, que isso já fora as perseguições, né?
um magistrado como Rubens Casara, como Geraldo Prado, como os 4 de Copacabana, Simone Nassif, Cristiane Cordeiro, né, que são facilmente alvos de corregedorias, de persecuções, e o CNJ aí mostrando a que veio. O que o CNJ não faz hoje é controle democrático. E eu falava com Rosane Lavigne, queridíssima defensora também, amiga, que eu entrei com uma representação no CNJ, junto com, provocada pelo Coletivo de Memória e Justiça, contra um juiz da primeira vara federal de Petrópolis, onde se localiza a Casa da Morte, por uma sentença que ele recusa a denúncia de uma acusação de estupro contra Inês Etienne. Aí vocês estão pensando, ele usou a prescrição, né? Ele usou, né? Qual foi o argumento que ele usou para recusar a denúncia? Anistia, né? Anistia, decisão do Supremo, não. Ele simplesmente faz uma argumentação misógina e anti-esquerda e destrói a vítima. Então, é um poder judiciário que, acima de tudo, ele ataca a vítima, né? Aliás, nós mulheres temos essa experiência de que a mulher, quando ela busca o poder judiciário, e aí eu debato isso dentro do movimento feminista, a resposta que a mulher recebe normalmente do poder judiciário é uma revitimização. Então, é esse poder judiciário antidemocrático, misógino, em grande parte da sua cultura, né, de um direito também que não tem o olhar das mulheres, até porque as mulheres não participaram da sua elaboração, e nem elas são visualizadas como dignas de uma efetiva tutela, né? Então, nesse cenário, a gente coloca aí essa tentação do punitivismo, essa cultura punitiva, temos o desonroso, estamos no desonroso 3º lugar de encarceramento, né, no mundo, já estamos com a medalha de bronze, ultrapassamos a Rússia, o encarceramento de pobres, negros e o encarceramento de mulheres, que só muito recentemente o Supremo finalmente descobriu que não estavam aplicando o artigo do CPP, que é claríssimo. Aí alguém fala, poxa, foi boa a decisão, foi incrível, parabéns, Elon Machado, ao coletivo de direitos humanos das mulheres lutadoras e dos homens também, que levaram a cabo, ousaram desafiar com uma tese do HC coletivo, mas cá entre nós, era cumprir a lei. O judiciário hoje não cumpre o que o CPP expressamente determina. Então, assim, esse é o nível que nós nos encontramos. E para falar também desse hiperencarceramento, aqui um tema que eu já estudo há tantos anos, e ontem eu estava na Defensoria Pública, Rosane, né? Fui brindada com a palestra do Barroso, isso aí eu conto depois, se vocês quiserem. O que foi a palestra do Barroso na Defensoria Pública? Defendendo a Lava Jato, dizendo que ele combate as oligarquias, e que a presunção de inocência, ele tomou muito cuidado antes daquela decisão, porque ele fez uma pesquisa e viu que aquele 0,6% só, então, que ele estava muito à vontade, assim, não, lamentável. Mas ele foi chamado para debater na Defensoria, o que é os resultados de uma pesquisa incrível, Carolina Aber, queridíssima, pesquisadora, coordenadora lá de pesquisa da Defensoria Pública, que apresentou os resultados de análise de quase 3.000 processos da Lei de Drogas. E aí eu me senti num túnel do tempo, porque eu, em 2009, com o financiamento do Ministério da Justiça, queridíssima Beatriz Vargas e a Ela Vierco estavam na nossa equipe, nós fomos lá, pesquisamos Rio de Janeiro e Brasília, quem são os condenados por tráfico. E aí, quando a gente soltou os resultados, todo mundo, nossa, eu falei, gente, mas as pessoas estão chocadas, por quê, né? Eu juro para vocês. Eu falei, ué, mas assim, que coisa inútil essa pesquisa, tá anunciando o que eu já sabia. E aí, né, Bia, e todo mundo, ai, que bom. Eu falei, bom, então tudo bem, então já que é bom, vamos embora. Mas para mim aquilo era algo que a gente já sabia, que eu nem precisava fazer a pesquisa para saber, mas a gente comprovou. E aí, quase 10 anos depois, eu vejo a Defensoria, gente, as mesmas palavras, Bia, presos, 70%, deu mais primário que a gente. 70% de réus primários, desarmados, moradores de favelas, presos sozinhos com pequenas quantidades, aquelas tabelinhas, Bia, das quantidades, quase a mesma coisa. Claro que foi uma pesquisa muito mais ampla do que a nossa, né? Eles pegaram muito mais casos, nós só pegamos na capital, eles pegaram o estado do Rio de Janeiro. O helicóptero cheio não, isso aí não dá, não. Isso é. Então, assim, é essa a realidade do nosso sistema penitenciário que não foi enfrentada nesses últimos anos. Pelo contrário, foi alimentada. E a Lei de Drogas de 2006 é a causa disso. E, assim, é bom que a gente, da universidade, a gente pesquisa, tem a data que a gente falou, né? Não é aquela coisa, eu te disse, mas não está publicado. Ele está publicado. E eu falava em 2006, essa lei, em outubro, assim que a lei falou, vai ser uma cortina de fumaça. Aí falava, mas que estraga prazeres, está falando mal da lei. Eu falei, olha só, gente, não vai dar certo. Mas, enfim, e não deu, né? Hoje todo mundo reconhece, ninguém mais tem nenhuma dúvida,
e são muitas pesquisas, muitos dados que foram a partir dessa pesquisa inédita que foram feitos, do Neve USP, da Julita lá do CAN, do Sou da Paz, vários estudos, pesquisas que verificaram isso, pesquisas da universidade, mas não obstante ninguém questione esse dado, nós não conseguimos em quase 10 anos mudar nada da realidade. Mudar nada da realidade. E aí alguém me diz, não, mas a lei é muito ampla. Sim, a lei trouxe equívocos, fruto, na minha avaliação, de uma lei aprovada por acordo de liderança que o PT votou com Magno Malta. Boa coisa não ia dar nesse acordo para aprovar uma lei de drogas. Vocês me perdoem se eu estou sendo crítica, sim, mas eu acho que é importante. E aí você aumenta a pena do tráfico e despenaliza o usuário. É claro, quem conhece o cotidiano sabe que a polícia vai prender todo mundo com traficante e que o usuário da Zona Sul, que já não era preso, continuar não sendo preso, e o que por acaso é o usuário em favela vai ser levado pela polícia, né? E falando nisso, antes de encerrar, não poderia deixar de mencionar que eu sou natural e vivo no estado sob intervenção federal militar, né? Nós perdemos totalmente o limite de qualquer estratégia democrática de segurança pública, porque, assim, não tem mais um mínimo de vergonha em relação às medidas que são propostas. E a política de drogas, assim, é o pano de fundo do que está levando essa intervenção, porque é a política de drogas que define, que estigmatiza o inimigo, e o inimigo é o traficante no morro, embora ele não ganhe dinheiro, praticamente, né? Quem são os grandes traficantes desse país? Deve estar tudo aqui perto. Deve estar tudo aqui perto. Enfim, são helicópteros e outros. Está tudo aqui. Mas o culpado da insegurança, da violência, das mortes, da corrupção, é o morador de favela, que hoje é fotografado, e que se a gente entrar com uma ação do Supremo, o Supremo vai dizer, vai negar liminar e vai dizer que é legal. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Depois que eu escutei o Barroso ontem, então não tive dúvidas. Por quê? Porque o Supremo também está se colocando nesse papel de garantidor da ordem e de aliado ali do status quo. E aí o que a gente tem hoje é um cenário bastante complexo, de aumento de violência. Apesar da Lei Maria da Penha, nós temos um aumento de violência contra mulheres negras, ou seja, apesar de avanços formais, nós temos uma realidade que é o agravamento não só da violência mais grave, letal, e que tem CEP e tem cor, como também um agravamento, apesar de alguns avanços formais nas leis, das condições, e ainda mais, hoje no Rio de Janeiro, não dá para a gente falar de intervenção e de violência sem falar no teto de gastos, que vem aí no desemprego, na crise do Estado do Rio de Janeiro, e qual é a solução? O penal já não é mais a solução, né? Porque também não tem mais dinheiro para sustentar aquela lógica. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro investiu mais em segurança pública do que em saúde e educação separado, tá? Enfim, não temos saída, mas essa cultura punitiva é o canto da sereia do punitivismo que legitima e legitimou nos últimos anos uma política que só reforçou o controle social da pobreza, a criminalização da pobreza, que tanto já denunciam há tanto tempo. Então, assim, eu como você me apresento, né, feminista, antiproibicionista, militante do movimento antimanicomial, o que nós estamos vendo hoje no cenário nacional, e aqui queria falar também, Osmar Terra está no CONAD, para quem não sabe, temos que acompanhar Conselho Nacional de Drogas, ele é o ministro do Desenvolvimento Social, já vinha com poder desde Gleisi Hoffmann lá, nos últimos anos do governo Dilma, ele está querendo promover a total mudança, tanto da lei antimanicomial como da lei de drogas, via resolução do CONAD aparelhado. Então, que conselho é esse? Então, há um avanço conservador e o aparelhamento de conselhos para retroceder até o que eles não conseguem acordo no Congresso para votar. Ou seja, perdemos todos os limites. E é nesse cenário, concluindo, que eu não vou ultrapassar meu tempo, a importância desse encontro de juristas, dessa associação, que ela possa efetivamente ser um ator coletivo, onde a gente consiga convergir, organizar a luta da resistência, mas, acima de tudo, uma resistência radical da democracia, mas em todas as searas. Porque não é só a democracia política que nos interessa. A democracia política, ela tem que estar inserida numa democracia concreta, material. E se não tem democracia na favela, nós não temos democracia em lugar nenhum. Então, hoje, acima de tudo, o nosso combate, a nossa resistência tem que focar na intervenção no Rio de Janeiro, que é o cenário que vai se alastrar para todos os estados, mas a resistência tem que estar em todos os campos, inclusive, especialmente da justiça criminal. Porque nessas cadeias fétidas, nessas cadeias onde essas mulheres ficavam presas com seus filhos, ninguém achava nada demais, que estão cada vez mais se ficando
lotadas. E sabem qual vai ser o resultado disso? Que eu vou jogar, não vou poder aprofundar. Ainda vamos chegar na privatização das cadeias, que é o que se vê ameaçando há mais tempo, que Minas Gerais já faz. Minas Gerais já tem uma prisão privada, não é à toa, PSDB. Aguardemos. Esse ano de 2018 vai ser muito animado, mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa esperançosa de que, com a resistência, com a organização coletiva, a gente consegue radicalmente transformar essa sociedade e não usar o direito para isso, que a gente não vai conseguir. O direito não nos serve em nada, vocês me perdoem, mas eu não acredito em poder judiciário, não acredito no direito como mecanismo de obtenção de avanço nenhum. Mas um direito crítico na resistência, a gente consegue fortalecer as lutas e reduzir os danos desse punitivismo, desse autoritarismo, que é o que nos caracteriza nesses 500 anos de existência. E, acima de tudo, numa sociedade escravocrata, misógina, violenta. E é nesse cenário que a gente tem que estar aqui fortalecido como jurídico, porque, afinal, pelo menos, a gente ainda nos resta algum discurso da racionalidade. Esse discurso da racionalidade, somado à luta, que eu acho que talvez possa nos dar uma mobilização e um fortalecimento da rua. Mas eu concordo plenamente com a companheira da Bahia, na rua que a gente tem que estar, mas a gente tem que estar na rua também. No Rio, agora, a gente vai estar na rua para tentar conseguir habeas corpus para aquelas pessoas que foram presas pela intervenção militar. Então, estamos aí com uma organização para fazer a resistência jurídica nas ruas contra o autoritarismo. É isso, gente. Obrigada pelo convite e agradeço a presença de vocês. Passamos a palavra agora ao Ivan Francisco. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas da mesa. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas em nome do Douglas Aidan, dele não ter por dois motivos. Primeiro, por ele não ter conseguido vir participar da mesa, e segundo, por ter me indicado a vir para o lugar dele. E porque, como o próprio Lucas já falou, eu estou mais aqui, eu deveria estar aqui no auditório aprendendo com os professores, com os professoras, com os doutores, com as doutoras, mas eu vim aqui para falar sobre o papel da advocacia pública, o papel da advocacia pública nesse contexto que nós estamos experimentando, né? Eu não vou... sobre esse contexto que nós estamos experimentando e sobre as razões para a criação da APD, e a adesão da APD a esses coletivos de advogados e juristas pela democracia. Basicamente, a advocacia pública na advocacia pública estão presentes tanto nos municípios que possuem quadros, quanto a carreira de procuradores municipais, quanto nos estados que têm, e na União, através da Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria do Banco Central, a Procuradoria-Geral Federal, a PGFN e a própria Advocacia Geral da União. Então, a função da advocacia pública, além da defesa judicial em processos em que o erário é demandado, tem a defesa, tem a parte consultiva de você dar segurança jurídica para o gestor executar a política pública. Então, nesse contexto de 2016 para cá, integrantes da Advocacia Geral da União entenderam que poderiam criar um coletivo em que ideias progressistas fossem debatidas dentro da AGU, sem que isso se contaminasse por questões corporativas. Que em alguns momentos até a questão corporativa pode se antagonizar com a questão mesmo do que seria o interesse mais democrático, o interesse mais progressista. Então, levar esse tipo de discussão dentro das associações corporativas seria, não teria espaço e seria, de certa forma, até um pouco contraditório. Então, a criação desse coletivo trouxe essa ideia. Então, e
tudo isso vem no contexto da própria criação da Associação Brasileira de Juristas Juristas pela Democracia. Então, nesse aspecto, falando um pouco da minha experiência própria, né, como procurador federal, a advocacia pública ela permite uma série de atuações e no âmbito da União, você tem atuações, inclusive, que são discrepantes entre si. Então, eu sempre, quando atuei no IBAMA, você sempre tinha interesses dentro do governo que são antagônicos e são próprios do processo democrático, que é, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica e a defesa do direito ambiental. Então, tudo isso passa pela advocacia pública, tudo isso passa pela atuação do advogado público, e aí vem a limitação do nosso trabalho, que embora não faça a escolha política, a escolha da política pública, tem que dar garantias para o gestor de que aquela política pública não contraria a Constituição ou a legislação vigente. Nesse sentido, eu achei importante a nossa participação aqui nessa mesa, porque a gente está tratando de um sistema de justiça e não só do Poder Judiciário ou só do Poder Judiciário ou da Justiça como um sinônimo de Poder Judiciário. A gente está aqui tratando de diversas carreiras jurídicas que estão interligadas e buscando caminhos de resistência a toda essa onda conservadora e aí vai aqui uma opinião pessoal que às vezes parece irresistível, parece que ela vem parecendo como um tsunami, e nós aqui, todo dia é uma novidade, como a que nós tivemos no Rio de Janeiro na última sexta-feira. Então, nesse aspecto, por isso que eu acho foi importante a criação da APD, porque é possível a gente discutir, discutirmos e até nos posicionarmos contrários, o que nós não poderíamos fazer de ofício, na atividade de ofício do dia a dia, até por uma questão mesmo de hierarquia, por exemplo, temos aberto críticas para posições da chefia ou posições ou mesmo posições de governo. A gente poderia chegar e dizer, olha, esse posicionamento se mostra equivocado, se mostra inconstitucional e não pode ser feito dessa forma. Embora não possa ter essa limitação de não poder da decisão já ser tomada pelo agente público competente, pelo agente público investido pelo agente público. Então, é importante, uma coisa que tem chamado muita atenção da APD é o movimento sobre universidades federais, esse ataque sobre universidades públicas, é realmente muito preocupante a gente ter ataques sistemáticos, e inclusive com relação ao mérito do conteúdo de disciplinas, né? Então, a gente tem observado ataque a conteúdos, a eventos da universidade, a eventos e que surge nesse contexto de patrulhamento e exceção mesmo. Então, hoje a gente tem uma... Então, eu acredito que nesse aspecto a advocacia pública possa defender até a universidade desse tipo de ataque. Eu acho importante também, dentro da advocacia pública, ela intervir dentro dos debates das próprias formulações de política pública, sem ter vergonha, como você falou, que eu acho que foi de pisar no Congresso. Não, de pisar no Congresso para a defesa do interesse coletivo, do interesse democrático, das políticas públicas e de combate a essa onda de políticas públicas regressivas que nós estamos vivenciando. Então,
É importante dizer que a APD ela não está restrita a integrantes de carreiras de advocacia públicas federais, ela inclusive tem membros de advocacia municipais e estaduais, e visa a trazer trazer esse debate dentro do âmbito do Poder Executivo, porque dentro de um parâmetro, dentro do âmbito trazer esse debate e essa defesa de um ideário progressista, de um ideário democrático. E essa foi a intenção da criação da APD. E então, a gente queria agradecer, eu queria agradecer em nome da APD pela oportunidade do Juristas pela Democracia, da Associação Juristas pela Democracia, da gente poder falar qual é o nosso propósito, o que a gente também faz parte desse coletivo, e agradecer a todos e passar a palavra para o próximo palestrante. Só passar a palavra agora para a professora Lúcia Helena Barbosa de Oliveira, que é promotora do Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios. Obrigada. Eu ainda não sou professora, sabe? Mas você. Só um pouquinho. Vai demorar só mais um pouquinho. É a minha 7ª vida. Eu já vivi 6 vidas. Então, chego lá. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Eu gosto muito de ser promotora de justiça. Adoro. Nossa Senhora, tenho paixão para esse trem. E quando a Tânia me mandou o convite, eu falei, gente, já começa o problema com o título. Porque, assim, eu sou problemática. Eu tenho uma colega que fala que ela é solucionática. Eu falei, tá bom, mas eu sou problemática. Toda hora eu vejo um problema. Aí eu olhei para o título e disse, tem um problema com 2 pontos do título. Primeiro, com democrático. Vamos pensar, o Luquinha aí falou de possíveis definições de democracia, mas eu vou com a professora Luciana, eu não acredito no direito, né? Então eu acredito em práticas. Então, vamos parar de pensar na democracia, vamos ver práticas democráticas. Se diz que os Estados Unidos são a maior democracia representativa do mundo. Deus que me livre. Deus que me livre. Aquilo não quero. Não quero. Hoje, os Estados Unidos são o lugar mais perigoso para se estar no mundo. Não tem lugar mais perigoso, principalmente se você é cubano, porto-riquenho, brasileiro. Meu filho, não vá. Não vá. Se você é preto, pobre, é o maior encarcerador do mundo. Eu passei 15 dias nos Estados Unidos, a convite do governo americano, para conhecer o sistema socioeducativo americano. Eles queriam ensinar para a gente como fazer sistema socioeducativo. É de chorar. É de chorar. O sistema punitivo cruel. Aquilo não é democracia. Se você pensar nas ações imperialistas, aonde os Estados Unidos puseram o pé, jorrou sangue, morreu inocente. Isso é democracia? Não tem justiça social lá. Se você não guardar dinheiro, não tem previdência, não tem saúde. Barack Obama é democrata e não fechou o Guantánamo. Uma vergonha civilizatória. Vergonha civilizatória. Democracia? Quando Fidel morreu, o post predileto era: Fidel morreu e hoje não tem nenhuma criança sem escola em Cuba. Não tem nenhum morador de rua em Cuba. Não tem ninguém sem comida em Cuba. Cuba é a maior democracia social do mundo, guardadas as proporções. E tudo que gera um embargo injusto, econômico, cruel da maior democracia do mundo, e eles sobreviveram.
e conseguem garantir democracia social. Gente, eu quero votar, não quero votar. Abro mão do meu voto. Agora eu quero dignidade para as pessoas. Eu quero um menino na escola, eu quero um menino de barriga cheia, eu quero ter a minha choupaninha. Entendeu? Igualdade social, vamos lá. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 41 milhões de pobres, de pessoas vivendo com menos de $10 por dia. Democracia? Meritocracia. Quem ganha dinheiro, ganha muito, guarda muito e oprime muito. E rouba óleo, vida e quer roubar água. Está lá na Amazônia. Estão entregando o Brasil. Vamos acordar. Então, tem problemas com o democrático, tanto é que o nosso coletivo se chama MP Transforma, Associação dos Membros do Ministério Público da Democracia, não é nada disso. Nem, tem o PSDB é democrático, o MDB é democrático, agora o PT não é, o PCB não é, então estou lá. Não sou democrática, sou transformadora. Sou agente política de transformação da sociedade, de implementação do Pacto Constituinte, de sociedade solidária. Agente político partidário vai ser punida. Não, tá um pouquinho. Político partidário é uma coisa, político é outra. Ah, é? E qual a diferença? A diferença é assim, ó, senhor CNMP. Eu sou política, agente político, quando eu faço a intermediação da conversa dos cidadãos para a melhora da vida na polis. Então, eu abro meu gabinete para os movimentos sociais se pegarem lá dentro. E aí a gente faz um termo de ajustamento de conduta. Qual é a melhor coisa para a sua comunidade? Eu estou fazendo intermediação política, evitando o judiciário, porque no judiciário tem sacanagem. Não vai lá. Não vai. Não terceirize o seu conflito. Segura ele nas suas mãos e diz: esse conflito é a oportunidade que eu tenho de melhorar a vida. Por que eu vou deixar que o juiz, que não sofreu o que eu estou sofrendo, por que eu vou deixar que o promotor, que não sofreu o que eu estou sofrendo, diga o que é justo? A justiça não mora com o juiz. A justiça habita o injustiçado. E terceirizar o conflito é silenciar o conflito. É silenciar a sua voz, que é a voz de quem sofre. E eu, como agente político, quero que você fale. E no meu termo de ajustamento de conduta, eu vou colocar o que você quer nos contornos da lei. Aí eu faço assim com a lei, ó, para lá e para cá. Balando a lei. Para caber o que você quer. Você quer isso? Vamos conseguir. E nesse sentido, quando se fala de sistema de justiça, eu chamo de sistema de dicção do direito. E lembro Derrida, eu disse para ela, ativismo judicial, eu escrevi uma tese, comecei a escrever em 1996. Tem a prova, se vocês forem com o meu nome, no site da Universidade de Edimburgo, está registrado, eu digo lá, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não é coisa para juiz. Juiz é para declarar, juiz é ordenador dos atos processuais para a declaração do direito, para dizer o direito no caso concreto. Estou errada? Estou errada. Juiz que vai saber como é que é mais ou menos, não diz isso não, porque você tem o perigo de encontrar o que você vai encontrar, um ser humano. Juiz é ser humano, gente, como a gente. E tem representações subjetivas. Gosta do Aécio, mas não gosta do Lula. Pode? Pode. Quando ele é juiz? Não, quando ele é juiz, não pode. Aí ele vai usar uma chave lá. Então, melhor o quê? Evita o juiz, porque ele pode não ir com a sua cara. Se ele não for com a sua cara, você está perdido. Minha mãe morreu de erro médico. Aí a gente entrou com a ação. Porque o de aulas não fez o trabalho de direito, a gente teve que entrar com a ação. Aí as minhas irmãs disseram, gente, a gente vai ganhar essa ação só se o juiz já teve algum parente morto por médico.
E foi exatamente isso, perdemos em todas as instâncias. Minha mãe foi cruelmente dilacerada por um médico. Depende. Se o juiz sente a sua dor, ele vai achar que o cara teve culpa. O cara foi denunciado e estava com suspensão condicional do processo. O juiz civil precisa de uma culpa menor do que uma culpa muito mais ampla do que a culpa penal. É ou não é? A culpa penal é estrita. Ele foi denunciado, o juiz civil disse que não tinha culpa, não. Que não teve nem negligência, nem imprudência. E por que ele foi denunciado, doutor? E vai mexer com a cabeça do juiz para você ver o que sai de lá de dentro. É uma opção de coisa. Então, melhor não. Derrida, inspirado por Walter Benjamin, que é o meu grande filósofo, diz que o direito é desconstruível. A gente pode fazer o que quiser dele, mas que justiça não. Justiça é algo para... Aí eu digo na minha tese, é algo para ser conquistado em práticas jurídicas emancipatórias. O tribunal, melhor não. O tribunal vai dizer o direito no caso concreto, e o professor Geraldo está aqui para... José Geraldo está aqui para não me deixar mentir. A lei é instrumento de manutenção da ordem hegemônica. Embora nós tenhamos uma Constituição contra-hegemônica, toda a construção que foi sendo feita de consolidar o poder hegemônico acaba nas duas emendas constitucionais, a 86 e a 95, né, que puxam a Constituição para trás. Ninguém tem coragem de atacar o artigo 3º e a Constituição, mas o resto, todo mundo mete a mão. Todo mundo mete a mão. Então, se a gente puder ver isso, olha, o Poder Judiciário, e isso eu incluo o Ministério Público, porque eu chamo o Ministério Público de o juiz em pé, o órgão ativo de proteção da ordem democrática e da ordem constituinte. Essas duas forças têm só um objetivo: blindar amigos e criminalizar inimigos. Fora disso, não. Como diz o Eugênio Aragão, os autos agora têm foto na frente, não tem mais número, tem foto. Aí meu amigo engaveta. Ministro Gilmar Mendes guarda 5 anos o inquérito. Tem alguém para denunciar por prevaricação? Não tem. Não tem. É meu amigo. Você acha que eu sou doida de mexer com o ministro Gilmar Mendes? Sou maluca? Sou nada. Deixa ele quieto. Entendeu? Melhor ser meu amigo. Ele é melhor ser amigo. Amigo não. Gostaria de chamar a atenção. Eu escrevi um artigo sobre isso. Os ideais da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, não, liberdade, igualdade, fraternidade entrou em 3º lugar. É uma história do D'Alembert. O D'Alembert chegou lá no Le Pocop, que era o restaurante que eles se reuniam, e falou assim para os caras: gente, esse negócio de igualdade e liberdade não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque liberdade é assim, ó, chega para lá, eu quero mais liberdade. Aí o outro fala: não, vai dar briga. Então, é preciso igualdade. Ó, mas se eu igual você, então eu tenho 1 metro, você tem 1 metro. Mas aí o negócio tem 1,5 metros, como é que a gente faz? Vamos começar a brigar para dividir. Então, a única coisa que vai manter nós duas em paz é fraternidade. Eu olho para ela e falo assim: minha irmã, você é igual a mim, você tem cabelo igual eu, você chora igual eu, você é igual eu. Então, nós vamos conversar. Fraternidade garante a ligação social, a coesão social que nem liberdade e nem igualdade garantem. A emenda do fim do mundo, do teto 95, acaba com a obrigação estatal de entregar a fraternidade.
Não tem mais sistema social no Brasil. O SUAS está destruído com a emenda do teto. Perspectivas para mudar, esse é o tema. Eu proponho que o Ministério Público tome vergonha na cara e entenda o que é o Ministério Público de 1988, que está na Constituição. Eu defendo, dentro da minha tese, está escrito isso. O Ministério Público brasileiro, único nas democracias do mundo, é um desafia a teoria tripartite do poder. O Ministério Público no Brasil é quarto poder. O meu crachá tem alguns meses dentro do juízo onde eu atuo, eu sou colaboradora da justiça. O mesmo crachá tem o menino que carrega o processo. Tá bom, eu tenho o mesmo crachá. Mas e o juiz? Não, o juiz é diferente. O juiz é poder. O Ministério Público é colaborador. Aí a juíza olha para mim, eu levantei para mostrar um negócio no screen, porque ela não me dá um screen para eu acompanhar a ata da audiência. Estava errado, eu fui lá mostrar e falei assim, a senhora volte para o seu lugar. Eu estava em pé e falei assim, o senhor só está falando com um dos seus jurisdicionados? Só está falando com o Ministério Público. Eu estou aqui para fiscalizar o senhor não sento. O Ministério Público não senta, o Ministério Público é de pé. Senta quando quiser, a hora que quiser, onde que quiser. Nossa, ela agora me trata tão bem. Doutora, seu cabelo está tão bonito. Nossa. O Ministério Público precisa tomar vergonha na cara e saber que nós, além de dono da ação penal, vou acabar. Nós somos o fiscal da lei. Nós somos o agente político de transformação. Mudança. Carta de Brasília, do CNMP, que foi por unanimidade no Conselho Superior do MPDFT, a que eu pertenço, foi suspensa. A Carta de Brasília do CNMP desenha um Ministério Público que a gente chama de resolutivo, em contraposição ao Ministério Público demandista, ao Ministério Público que assume o seu papel de agente político, suja os pés, vai junto com os jurisdicionados, chama o movimento social, abre o gabinete, fala, vamos sentar e vamos conversar. E vamos saber o que vocês querem e qual é o jeito de conseguir o que vocês querem. Não é o que eu entendo que está certo. Dá voz a quem está oprimido. Carta de Brasília. CNMP deu uma escorregada feia na resolução 181, porque quis legislar, fazendo aqui o acordo de não persecução penal. Não sou a favor de revogar o princípio da obrigatoriedade da ação penal completamente, como nos Estados Unidos, onde a ação é disponível, o Ministério Público lá, o prosecutor, não precisa nem da homologação judicial, se ele quiser, ele rasga o inquérito, toca fogo nele, não tem... Né? Não, eu acho que a gente pode usar o princípio da liberdade do promotor mitigado com o artigo 28 do CPP, com a fiscalização do procurador-geral, para a gente mitigar as representações subjetivas. Ah, eu denuncio quem eu não gosto e não denuncio o meu amigo, porque eu não sou obrigado, entendeu? Essa resolução do Ministério Público poderia virar uma iniciativa legislativa para permitir outras hipóteses de transação penal, porque a lei da transação penal é muito restrita. Então, pequenos furtos, pequeno tráfico, a gente poderia resolver isso no gabinete, tirar a pessoa da cadeia. Tirar a pessoa da cadeia. Quer aprender mais? Então, olha, não tem ação mais desumanizadora do que o encarceramento. Não tem. Não tem. A gente olha o que o Palocci fez. Eu estava criticando o Palocci, aí um colega do MP Transforma cochichou no meu ouvido e disse, olha como a prisão desumaniza a pessoa. O que uma pessoa sob pressão numa prisão faz? É muito grave. Prender uma pessoa é muito grave. Eu acho que chega, né? Tá bom? Obrigada, gente.
passo a palavra agora à professora Carol Proner. Boa tarde, gente. Vamos ver se minha voz me permite chegar ao final aqui. Tá melhor que ontem na reunião. Mas quero cumprimentar os colegas de mesa, Ivan, né? Lucas, Luciana Boatê, fazia tempo que eu não encontrava. Grande professora e liderança, importante liderança política da nossa universidade também. E a Lucelena, que falar depois de você não é fácil, com a tua força e empolgação diante Ela desse... disse que não é professora. Não é professora. Bom, gente, eu estou aqui também um pouco na qualidade de alguém que vem acompanhando esse processo da tentativa. Nós estamos em caminho, né? Essa é uma reunião, digamos, ainda em fase intermediária. Nós sabemos do calendário, temos previsto o mês de maio para, então, oficialmente fundar a BJD. E é muito legal porque a gente tem que dar os parabéns aqui ao Ney Strozak pela liderança desse processo, liderança no sentido operacional mesmo, operativo, e em nome dele toda a operativa desse esforço que decorre da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, que foi um esforço, né, contingente, tentando responder, né? Por favor. Ele não gosta, né? Ele até sumiu, não sei nem que ele anda. Na hora do elogio ele some. Então eu acho que, eu estava dizendo um pouco no intervalo ali, vocês devem concordar, a gente, acho que, não sei, se não tiver, nós temos que corrigir rumos, mas ele vem sendo feito de um jeito paulatino, calmo, tranquilo, democrático, debatendo, dialogando nos diversos locais, digamos, do Brasil, tendo em vista que se pretende, pretensiosa essa associação, né? Pretende uma representação nacional, Luciana, uma situação realmente especial e que nós temos que tratar com muito carinho para que ela possa dar resposta a muitas das coisas que você disse hoje, muitos disseram na mesa de agora, na mesa anterior. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é isso, a gente veio de um acúmulo da reflexão dos resultados da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, que acertaram muito em muitas coisas e eventualmente não tiveram fôlego de fazer tantas outras que planejávamos, e algumas dependem de uma associação. Essa é a conclusão que nós chegamos depois de tantos debates em tantos lugares. Eu não tive a todas as reuniões, mas a gente vai acumulando e fazendo, reportando as reuniões e tentando ver o que é possível fazer. A mesa anterior fez referência a uma coisa importante. De modo geral, falaram muitas coisas importantes, mas a questão da neutralidade política das instituições do próprio campo judiciário, que pegou todo mundo aqui, dos mais, que o nosso querido José Geraldo, professor, referência para todos nós da teoria crítica, mesmo nós da teoria crítica temos lá um grau de crença ali em alguma abstração das normas. A gente não é o tempo todo consciente de que está... Mas, em todo caso, é muito pior, né? A gente teve um choque muito grande, estamos tendo ainda com a postura... Ainda estamos nos assustando com os pronunciamentos de alguns dos meninos que foi citado, um deles que foi citado aqui pela Luciana, que é um dos que mais me deixa indignado ultimamente. Então, a questão da neutralidade política. E também, como mencionado nessa mesa, aumento do punitivismo, usando legislação aprovada até no nosso campo político hegemônico, quando tínhamos hegemonia, como se fala muito, e também retrocessos, e retrocessos especialmente no campo do direito das mulheres. Então, eu acho que, por um lado, tem tudo isso, tem esse contexto todo, a gente não pode abrir mão desse legado normativo, quer dizer, a gente não precisa começar do zero. Isso tem sido dito em muitas reuniões. Nós temos um legado democrático, constitucional e convencional, que é a minha área, direito internacional, que é ponto de partida, lógico, visto criticamente. Se tem um momento que a gente pode fazer essa crítica aprofundada, é quando a gente olha para trás e diz, olha, o que a gente não fez, o que a gente fez não era suficiente, e olha o resultado, está aí. A gente não radicalizou, usando a palavra que a Luciana usou, nós não avançamos nesse processo naqueles, e esse momento que a gente está retrocedendo permite uma análise mais completa, mais total até, que a gente não estava completando certos processos democráticos, íamos deixando passar muita coisa, e eventualmente isso pode ter ajudado a chegar nesse ponto, né? Faz parte da autocrítica disso. A associação como essa já está chamando a atenção de outros países, porque tem outros países que também estão passando por isso, principalmente na questão do ativismo judicial. A Argentina já nos consultou, já está consultando alguns de nós. Eles querem fazer uma associação de juristas para a democracia argentina, né? Parecida. Querem vir aqui, viu, Rosane?
para conhecer a experiência também de vocês lá, da Justiça, do Observatório da Justiça, e também querem ver o que está acontecendo com as entidades democráticas aqui e com a BJD. Então, eu queria focar um pouco nisso para depois terminar, eventualmente, para discutir alguns desafios da nossa associação. O que acontece no Brasil, e aí respeitando todas as falas anteriores, que faz parte dessa concepção interna, não é só no Brasil. A gente está vendo isso na América Latina. Difícil comparar os casos. Se a gente pensar na Argentina, se pensar na Colômbia, que depois do acordo de paz está tendo um retrocesso inigualável na violação dos movimentos sociais, nas mortes, o número da violência aumentou muito depois do acordo de paz, né? Na Venezuela, com situações de poderes do Estado diferenciadas daqui, né? Então, nós estamos vendo que na América Latina inteira está acontecendo. O que é que a gente consegue entender como comum nesses processos? O que a gente consegue ver de comum, porque são processos, por exemplo, o Poder Judiciário na Venezuela não pode comparar com a situação do Poder Judiciário no Brasil, nem na Colômbia. Talvez alguma coisa parecida, mais fácil com a Argentina, e assim a gente vai vendo os modelos comparados. Mas, sem dúvida nenhuma, o que está havendo é um ataque jamais visto com tanta agressividade, como tem sido estudado por muitos autores europeus, que estão vendo isso organizando Laval e Dardot, que a gente tem usado muito, um ataque às instituições democráticas, que são elas, podem ser até poderes do Estado, aqueles que estão dando garantia e âncora para processos de distribuição de direitos humanos. Pode ser o Poder Judiciário que esteja fazendo isso. E pode ser, eventualmente, na Colômbia, por muito tempo, as cortes constitucionais seguraram, diante de um estado de exceção ali, institucional do Poder Executivo, as cortes constitucionais sempre cumpriram um papel importantíssimo na Colômbia. Diferente aqui do Brasil, um modelo diferente, e que a gente está vendo aqui no Brasil é outra coisa. Então, o neoliberalismo, da forma como ele está sendo feito, com uma racionalidade neoliberal que toma as mentes e os corações de todos nós, que é difícil de combater porque já é uma racionalidade, como diz Laval e Dardot, ele é tão agressivo, pós-democracia, o Ribas Casara tem falado nisso, mas também todos os outros autores, né, estão atacando agora na América Latina de um modo especial, e isso está chamando a atenção dos organismos internacionais, os mandatos eleitos. Então, isso é algo que não estava acontecendo ainda como modelo de golpe de Estado, digamos, golpe de Estado parlamentar. Essa frente nossa e a associação que se organiza a partir dela foi muito importante ao revelar essa narrativa. Não é narrativa, é a realidade, mas a gente estava disputando narrativas contraditórias que não era golpe, que não é golpe até hoje. A gente está vendo isso acontecer, e agora com a repressão ao discurso do golpe lá na UNB, por exemplo, né? Então, tendo em vista que no Brasil nós vivíamos processos democráticos em vias de consolidação, como bem mencionado por muitos de vocês, né, e o fortalecimento progressivo dos mecanismos de proteção desses direitos humanos, implementação de garantias, né, o que é que está acontecendo agora? Nós superamos a tradição dos golpes militares e estamos dando conta que algo está acontecendo diferente, né, e que transversalmente, nos diferentes modelos latino-americanos, o ataque é aos poderes do Estado, às instituições democráticas que representam conquistas sociais, modelos protetivos aos direitos, direito do trabalho, políticas de inclusão, direitos materiais, promovidos por programas de políticas públicas planificadas. Por exemplo, Equador, por exemplo, Evo Morales na Bolívia agora, né? Sem contar no Paraguai e em Honduras, como golpes mais frontais, né? E na América Central, então, El Salvador, uma situação de violência, é o segundo país mais violento do mundo, depois de Afeganistão, por exemplo, e assim por diante, né? Falar do México, etc., que a gente vai ficar em depressão, né? Então, do ponto de vista do direito internacional, que é a minha área, eu queria trazer alguns elementos. Amanhã o Roberto Caldas vem aqui. Queria mencionar uma coisa. A comissão agora abriu um processo de consulta, de opinião consultiva à Corte, para entender o seguinte. Eles querem perguntar o seguinte: queremos que a Corte opine sobre o ativismo político dos poderes de Estado em detrimento das instituições democráticas, especialmente a questão dos juízos políticos. A comissão está interessada para entender que situação é essa aí de juízos políticos que estão se dando de forma anômala, né? Então, eles partem, óbvio, da relação intrínseca, como dizia a Gisele hoje de manhã, entre democracia e direitos humanos. A Corte faz esse prelúdio, esse preâmbulo e começa, né? Nós estamos percebendo um fenômeno. A
comissão faz a pergunta com esse preâmbulo. Alguns problemas no poder executivo fazem surgir dúvidas sobre sua legitimidade e afetam imediatamente o princípio de separação de poderes, podendo gerar um processo, um juízo político, com forte questionamento sobre as salvaguardas democráticas do devido processo legal. Essa é a constatação da comissão que vai à corte perguntar. Então, eles querem que diga, olha, exemplo, Honduras, né? A Comissão Interamericana condenou o processo de Honduras como sendo um golpe. Paraguai, em 2012, Honduras 2009. Paraguai também disse que era inaceitável e mencionou a palavra golpe. No Brasil, falou em preocupações, foi um pouco mais suave, mas já deve opinar que aqui nós tivemos um golpe parlamentar, o sistema interamericano. Então, o que eles identificam? O que nós temos aqui? Uma desnaturalização da figura do juízo político, que é algo que pode ser feito dentro de democracias, mas usado de modo arbitrário, dando passo a um golpe parlamentar. Como que isso é possível? Uso político arbitrário por parte do legislativo em prejuízo do poder executivo, mediante a judicialização inadequada do que é essencialmente político. Né? Já dão a pista do que é uma definição futura. Desnaturalização ocorreria pelo uso arbitrário do controle judicial dessas ações e pela politização do poder judicial. A gente sabe que o direito internacional é limitado, mas veja que interessante que até certo ponto, rapidamente, eles já vão concordando com o que a gente já denunciava desde um primeiro momento, que a população brasileira sofrendo os ataques percebeu imediatamente que aquilo era um golpe, ainda mais naquele tipo de impeachment sem crime de responsabilidade. No contexto, isso piora quando o contexto desse processo de juízo político acontece quando esse poder, no caso o poder parlamentar, o poder legislativo, está ainda em contexto de corrupção das funções de cada poder. O direito comparado, então, ele vai dizer que um juízo político, para que tenha validade, ele precisa ter o respaldo constitucional e democrático. E cada legislação vai prever quais são os critérios legais e democráticos. Se a pena vai punir um presidente da República porque agiu a título penal, pessoal, ou se isso tem que ser derivado da função, cada uma das legislações vai prever, mas tem que ter previsão democrático-constitucional, tem que ter respaldo legal, que foi uma coisa que a gente cansou, Bia, de discutir lá no primeiro livro do golpe, e assim por diante. Então, essa interrupção, obviamente, que está ligada à ideia de uma proteção especial a esse cargo, que é um cargo de representação máxima, no caso do presidente da República, porque é a representação política do processo eleitoral, que é o garante da democracia liberal, que toda a América Latina, com constitucionalismo emancipatório, etc., nós fizemos pacto com a democracia liberal para garantir governos um pouco mais progressistas. Mas nós fizemos o pacto com a democracia liberal e, nesse aspecto, inderrogável. Como é que vão derrogar mandato? Esse foi o combinado, digamos, o contrato lastro do Estado liberal de direito. Liberal democrático de direito. Então, a suspeita da comissão e da corte é que há mau uso desses critérios, causas anômalas que encobertam situações consideradas de má gestão, mau desempenho. Nós vamos além desses estándares da corte e da comissão. Nós vamos dizer, sabemos e denunciamos que no Brasil a necessidade de retirar o governante cumpre outra agenda. Nós temos que ver qual agenda é essa, uma agenda internacional, uma agenda de privatizações. Basta ver a pauta de prioridades do Congresso Nacional depois da saída da reforma da Previdência. Quase que eu estou torcendo para voltar a reforma da Previdência em debate, não para ser aprovada, porque é terrível, até a extinção do Fundo Soberano está prevista. Então, a ideia de golpe no sentido da corte e da comissão tem o sentido de que impacto extremo no uso anômalo dos juízos políticos, que pode ter impacto direto e extremo nos direitos políticos coletivos, na ideia de mandato, de eleição, de representação, coluna vertebral da democracia e tal como experimentamos, pactados por governos latino-americanos. Isso pode ser considerado por nós uma vitória da frente e da associação que nós estamos já atuando. Porque nós fizemos isso desde o primeiro momento, denunciamos exatamente isso, né? E muitas organizações de sociedade civil agora entraram com a amicus curiae para opinar nessa consulta. A Corte Interamericana, então, está afirmando esses estándares. Acho importante, né? Correlato para nós desses estándares são o princípio do devido processo legal, que nós estamos usando não só no caso do impeachment, como no caso do presidente Lula, e todo o edifício normativo que decorre
do devido processo legal para a defesa, contraditório, provas lícitas, juízo imparcial, tudo isso, até o estándar fundacional, a gente chega ao ponto de ter que defender o princípio da legalidade. E isso vai gerar o debate nos nossos núcleos de pesquisa se vivemos em medidas de exceção, tanto o Estado democrático, se já é um Estado de exceção, esse debate o Pedro Serrano sabe melhor que ninguém, e outros tantos, né? Então, o que a Corte faz? Ele tem lá o caso, por exemplo, Campos versus Equador, o caso também Lopes Lune, o Campos versus Equador é o caso que foi destituído toda a Corte Constitucional, os magistrados do Tribunal Constitucional, alguns, né, destituídos, não, aqui diz todos, gerando forte desestabilização democrática na ruptura do princípio de separação de poderes, entendendo que lá esses magistrados protegiam a ordem democrática. Já no caso do Lopes Lone, eram os magistrados da JD, Associação de Juízes para a Democracia, né? O Roberto Caldas vai falar amanhã. Nós aqui vivemos os 4 de Copacabana, né? Pela leitura do que nos é devolvida, pela jurisprudência internacional, portanto, percebemos que o ataque está ligado a uma série de garantias e direitos ligados a direitos civis e políticos. Então, a gente retrocede na urgência, Luciana. A gente tinha antes que defender econômicos, sociais e culturais. O Pacto da Redemocratização foi a luta pela implementação de direitos sociais, econômicos, culturais, indissociabilidade de direitos. Agora, a gente virou legalista e tendo que defender, correndo, os direitos políticos, o direito de ter eleições, a urgência de eleições, né? Que sem eleições a gente vai ter que viver um outro jeito de luta por direitos, porque a esquerda, pelo menos, sempre foi até as eleições, e daí faz o quê? Aí ganha a eleição, ou tenta ganhar de novo, e assim vai. O que nós vamos fazer se o processo eleitoral nos for impedido? E a gente corre esse risco, acho que não há ninguém aqui que duvide de que isso pode acontecer no ano de 2018. Então, parece mentira, mas passa a ser obrigatório reivindicar direitos políticos para poder ter eleições e para, então, poder resgatar o que nos foi usurpado e pelo projeto golpista que foi implementado no país desde então. Bom, para concluir, eu acho o seguinte, o que nós fazemos agora, pensando um pouco na ABJD? Veja, é uma missão enorme que nós temos aí. A gente denunciou esses estándares que, pouco a pouco, vão sendo reconhecidos internacionalmente. Nós precisamos refletir sobre esses desafios aí, conectados a outros estándares que os organismos internacionais não vão conseguir dar resposta, porque é muita coisa para opiniões consultivas de cortes internacionais, etc. Por exemplo, o caso Lula excede a questão do impeachment, mas ninguém tem dúvida que está completamente conectada. Desdobramento do tipo do golpe parlamentar no Brasil inclui não só a retirada do mandatário, como a impossibilidade do próximo mandatário, que representa um projeto que a partidária minha fala, que, vamos dizer, tentando ser, né? Mas que representa o projeto anterior, ou que representa um projeto anterior aprofundado, esperemos, né? Então, assim, de democracia. Então, tem que tirar ele da jogada. Isso está fora do jogo. Por que a gente tem quase certeza, embora a gente não afirma isso, mas a gente tem medo, que Lula corre o risco de não disputar as eleições. A gente não quer isso, vamos lutar por isso, mas o Lula, direito de lutar, de se pôr como candidato. Porque é óbvio, pela leitura neoliberal, que ele não vai ser. Pela leitura neoliberal, ele não pode ser. Esse programa estaria dado errado, né, no plano deles. O caso Lula. Então, é isso uma das coisas que a gente tem que ver, como é que a gente vai pensar numa das 1000 funções que a associação tem pela frente. Outra, a censura crescente aos flertes com exceção em processos verticais de poder na sociedade. Milhares, mas onde tem processo vertical de poder de instituição, já está acontecendo. Eu cito o caso da UNB, que eu acho que ele vai abrir um monte de outras coisas, que é essa coisa do curso do golpe, né? Que agora já tem uma outra instituição que também vai oferecer. Nós lá na UFRJ fomos muito corajosos, desde o início denunciamos o que estava acontecendo, mas daqui a pouco nós vamos começar a sofrer essas censuras. Já estamos pelo Ministério Público, né, bem falado aqui. A escalada da intervenção federal militar no Rio de Janeiro tem que ser visto o que vai acontecer, porque a gente já está denunciando os riscos. Os primeiros afetados, que são populações, né, historicamente vulneradas e abandonadas pelo poder público e pela sociedade em geral, e é algo novo que nós temos que entender até que ponto isso está conectado ou não com aquilo que é maior. Com certeza está. Então, também é algo que a gente tem que ver. A questão, como consequência, entender o poder. Veja, isso foi falado lá em Sevilha, no seminário recente que o Aldo esteve presente. Quando nós perdemos o controle da mídia, óbvio, já perdemos, do poder judiciário, já estou terminando mesmo, e
do Poder Judiciário e das Forças Armadas, o que é que sobra do Estado? Né? Então, que Forças Armadas são essas que hegemonizam as decisões tomadas em acordo com o governo Temer? Né? E até que ponto há esse racha mesmo que diz que tem lá para que as Forças Armadas voltem ao seu papel constitucional? Né? A disputa que considera as eleições como um cenário concreto, aí por fim, e termino aqui, nós temos que entender o seguinte, e isso é uma opinião minha que provavelmente pode gerar debate aqui na ABJD, que é o seguinte, né? A gente tem muitos outros papéis, cada um de nós, né? Associação de moradores, partidos políticos, sindicatos, né? E vamos fazer ações concretas, ações diretas, etc. Mas a ABJD pode alcançar todas essas searas, ou a gente ainda está num campo de luta conectado individual e coletivamente à disputa democrática dentro do direito, ou pelo menos em diálogo com o direito, ou em crítica jurídica, né? Então, qual é a nossa verdadeira missão daqui para frente como associação? O que não impede de que nossas forças, né, de participação de movimentos sociais e políticos possa também impulsionar esse nosso papel da BJD. Muito obrigada, é isso que eu tinha. Alô, queria agradecer. Mediadores, querem falar mais alguma? Na verdade, a gente vai suspender e aí a gente retoma em 15 minutos, mas de antemão agradeço a todas e todos desta mesa pelas excelentes contribuições. A gente vai voltar e aí sim a gente abrirá para as questões e as ponderações finais dos palestrantes. Obrigada.